No último dia 4 de novembro, a igreja publicou um documento chamado Mater Populi Fidelis. Não sei se assim pronuncia o latim corretamente, mas esse é o nome do documento, falando sobre a Virgem Maria e os seus títulos, sobre quais títulos deveriam ser evitados para se referir à Virgem Maria, quais títulos podem ser utilizados. E eu vi na internet muita coisa acontecendo, o pessoal comentando aos montes, tanto protestantes quanto católicos. Vi protestantes bastante honestos comentando, vi protestantes também protestantes que geralmente fazem uma apologética desrespeitosa, sem respeito nenhum, provocativa até, anticatólicos mesmo, falando besteiras absurdas. Por exemplo, eu vi o pastor Rodrigo Mocelin, né, falando absurdidades. Olha, tá vendo como que isso prova que a igreja não é infalível, porque papas anteriores falaram que Maria é corredentora e o Papa é infalível, então como é que faz? E agora o Papa está falando que Maria não é corredentora. E aí também tem vídeos o Lucas Banzoli também, que é bastante desrespeitoso. Esse acho que é o mais desrespeitoso aí dos projetos da internet. Talvez seja o mais, né? Acho que é o que tem mais destaque entre os desrespeitosos, mas tem muito mais, né? Tem o famoso metralhadora patrística, como ele é conhecido pelos apologetas protestantes, o Tiago Dutra e gente falando besteira de monte, né? Mas o vídeo mesmo que eu assisti foi do Lucas Manzoli. Aí então, o Lucas Manzoli faz um vídeo reclamando, zoando o padre Paulo Ricardo e o professor Eduardo Faria. Então ele pega trechos de vídeos anteriores, passados, onde o professor Eduardo Faria e o padre Paulo Ricardo defendem Maria como corredentora. E aí dizem, olha, tá vendo? Esses caras estão agora num silêncio ensurdecedor. Eles nem comentam mais nada, estão escondidos, como se nada tivesse acontecido, com medo. Porque agora a igreja declarou que Maria não é corredentora nada, então eles estavam errados. Olha, agora eles vão ter que dizer que o preto que eles viam era branco. E coisas absurdas desse tipo. Há também muitos católicos, alguns católicos que ficaram bastante felizes, aliviados, outros que ficaram preocupados, que queriam que o dogma de Maria Corredentora fosse proclamado. Antes do vídeo do documento ser publicado, alguns católicos realmente estavam nessa expectativa de que tivéssemos mais um dogma mariano sendo proclamado. Eu não sabia o que ia acontecer, eu fiquei na dúvida, será que vai, será que não vai, mas eu não estava tão otimista no sentido de, para quem via com bons olhos o dogma sendo proclamado, eu não estava acreditando muito que seria proclamado, porque a igreja hoje ela vive segundo o espírito do Concílio Vaticano II, que é um espírito pastoral, ecumênico, que toma cuidado com as suas declarações, que se preocupa com a sua comunicação, em como comunica a fé ao mundo moderno, ao mundo atual, ao mundo contemporâneo. E por isso eu acreditava que a igreja seria bastante cautelosa mesmo. E a igreja tem sido cautelosa com esse tema há muito tempo. Então, o Papa São João Paulo II teve pressão para proclamar tal dogma e não o fez, mesmo tendo usado 7 vezes a expressão, chamando Maria de Corredentora. O Papa Bento XVI não fez. O Papa Francisco negou com clareza, disse que a igreja não precisava de mais um dogma mariano e que Maria não é corredentora e que Cristo só é o único redentor. Então, mas vejam só, se a gente observar um documento do Concílio Vaticano II, o documento chamado Lumen Gentium, o documento Lumen Gentium, ou Lumen Gentium, não sei como pronunciar direito, ele já é cuidadoso com os títulos marianos e com a forma como se expressa a Mariologia católica. Veja só, um trecho do documento da Lumen Gentium, onde ela diz o seguinte, o documento diz o seguinte: aos teólogos e pregadores da palavra de Deus, exorta-os instantemente
a evitarem com cuidado tanto um exagero como uma demasiada estreiteza na consideração da dignidade singular da Mãe de Deus. Então veja, é para evitar já tanto uma estreiteza na consideração da dignidade de Maria, quanto um exagero. Estudando sob orientação do magistério, a Sagrada Escritura, os santos padres e doutores, as liturgias das igrejas, expliquem como convém as funções e os privilégios da Santíssima Virgem, os quais dizem todos respeito a Cristo, origem de toda a verdade e santidade. Mais um pouco. Evitem com cuidado nas palavras e atitudes tudo o que possa induzir em erro quem? Induzir em erro acerca da autêntica doutrina da Igreja, os irmãos separados e quaisquer outros. Então veja, a Igreja, desde o Concílio Vaticano II, tem essa preocupação pastoral e ecumênica. Assim, eles fizeram isso por causa dos protestantes? Também, não só por causa disso, mas a Igreja também se preocupa com aqueles que ela quer trazer para si, para perto, para dentro, novamente. E a Igreja quer, de fato, a união da cristandade, a união de todos os cristãos. E também quer que seja evitado qualquer mal entendido até para os católicos, para qualquer que seja. Os fiéis, continuando o documento, os fiéis, lembrem-se de que a verdadeira devoção não consiste numa emoção estéril e passageira, mas nasce da fé, que nos faz reconhecer a grandeza da Mãe de Deus e nos incita a amar filialmente a nossa Mãe e a imitar as suas virtudes. Então, a Lumen Gentium, muito antes da Mater Populi Fidei, já falava sobre um cuidado ao falar, que os teólogos deveriam ter ao falar da Virgem Maria, ao falar da sua função e dos privilégios da Virgem Santíssima. Então vejam só, agora nesse exato momento, nesse último dia 4, foi publicado sim um documento falando mais explicitamente, um documento inteiro só sobre esse assunto. E o assunto eram os títulos marianos. E aí nós temos declarações ainda mais enfáticas a respeito disso. Então, por exemplo, o documento vai falar do que o Papa Francisco disse. E diz o seguinte: o Papa Francisco expressou ao menos 3 vezes sua posição claramente contrária ao uso do título corredentora, alegando que Maria jamais quis reter para si algo de seu filho. Então, vejam só, outro trecho do documento recém-publicado. Levando em consideração a necessidade de explicar o papel subordinado de Maria a Cristo na obra da redenção, é sempre inoportuno o uso do título corredentora para definir a cooperação de Maria. Ou seja, Maria tem uma cooperação, isso não é negado pelo documento, mas em vista da necessidade, da consideração e da necessidade de explicar o papel subordinado de Maria, que é um papel subordinado, não paralelo a Jesus. Maria não salva a humanidade junto com Jesus, em paralelo com ele, mas coopera com Cristo na salvação da humanidade. A fim de explicar isso, o documento diz que é sempre inoportuno o uso do título corredentor. Sempre inoportuno. Então vejam só, e por que é sempre inoportuno? Vejam só, outro trecho. Quando uma expressão requer muitas e constantes explicações para evitar que se desvie de um significado correto, não presta um bom serviço à fé do povo de Deus e torna-se inconveniente. Neste caso, não ajuda a exaltar Maria como primeira e máxima colaboradora na obra da redenção e da graça. Então, ou seja, o documento diz que Maria é a primeira colaboradora na obra da redenção e da graça. Mas diz que o título de corredentora deve ser evitado, porque ele precisa ser muito explicado. Então, assim, o problema não está no título corredentora. Quando o padre Paulo Ricardo utiliza o título de corredentora, quando o professor Eduardo Faria utiliza,
quando o Papa São João Paulo II utiliza, eles estão utilizando no sentido que pode ser utilizado e estão explicando. Eles estão explicando. Então, o que o documento faz não é condenar e dizer que todos os sentidos em que pode ser chamada Maria de corredentora estão equivocados e errados, mas por um cuidado pastoral, tendo em vista aqueles que podem compreender errado, é sempre inoportuno, na linguagem do documento, utilizar este título. Então, agora, nós católicos temos uma orientação a respeito disso. E o que não se compreende, na verdade, assim, eu acredito que muitos protestantes que comentam, como por exemplo o caso do Lucas Manzoli, eu não acho que seja ignorância ou burrice da parte dele, porque eu realmente acredito que ele é muito inteligente, que existem outros apologetas protestantes bastante inteligentes, mas eu acredito que sem perceber eles acabam sendo desonestos com eles mesmos e com o seu público, porque porque eles fazem um esforço para não entender o que o documento diz. Porque vejam só, eles utilizam, muitas vezes eu já vi, apologetas protestantes pegando assuntos que foram defendidos por santos, por santos padres, por doutores da igreja, antes de um dogma ser proclamado, e aí eles dizem, olha, cadê a união da igreja? A igreja não é a una coisa nenhuma, a igreja católica, porque antes se dizia tal coisa e agora mudou. Então, por exemplo, pegam Santo Tomás de Aquino e vão dizer, Santo Tomás de Aquino era contra a Imaculada Conceição. Mas Santo Tomás viveu antes da proclamação do dogma. Quando um dogma não é proclamado, aquele assunto está em aberto e pode ser discutido. A igreja, então, vê a necessidade de colocar fim naquele assunto e proclama um dogma. Foi assim, por exemplo, com a maternidade divina de Nossa Senhora. Quando no início dos primeiros concílios se tratou do assunto Theotokos, se Maria poderia ser chamada de Mãe de Deus, portadora de Deus, por causa da divindade do seu filho, das duas naturezas de Cristo, e isso foi discutido, não se tinha ainda uma definição oficial, dogmática, e aquilo precisava ser discutido. Após isso ser discutido e Nestório ser condenado, Nestório não podia mais manter aquela posição e continuar católico. Então, os seguidores de Nestório, se quisessem continuar católico, precisavam aderir à posição da igreja. Da mesma forma, a partir de agora, nós sabemos que devemos tomar este cuidado no uso da palavra corredentora, e se usarmos, quisermos explicar em qual sentido ela pode ser chamada de corredentora, nós devemos fazer um esforço grandioso para explicar. E por causa desse esforço que precisamos fazer para explicar, é melhor que consideremos sempre inoportuno. Então vejam só, para mim, que foi protestante por muitos anos, por 13 anos, e conhece as dificuldades de um protestante em situação, num momento de conversão, que conhece a Santa Igreja, se apaixona pela Igreja, vê a luz da verdade brilhar na Igreja e tem como dificuldade, por exemplo, os dogmas marianos, as devoções marianas, e não consegue compreender tais coisas e tem medo de aderir à fé católica porque tem medo de errar, tem medo de cometer o pecado de idolatria ou de qualquer de apagar Cristo e coisas semelhantes. O protestante que está passando por esse momento, ele tem que fazer um esforço enorme para compreender muita coisa, e muitas vezes ele se depara com vídeos, por exemplo, de pessoas falando que Maria é corredentora, Maria é medianeira, ou com a devoção da consagração a Nossa Senhora e coisas do tipo, e ele tem dificuldade de entender e compreender, e às vezes isso acaba sendo um obstáculo na própria conversão. E a igreja, muito sabiamente, com esse espírito ecumênico e pastoral, ela quer eliminar esses obstáculos para que mais protestantes, mais irmãos separados deixem de estar separados e se convertam à fé católica e se unam novamente e voltem à comunhão. Então isso é muito sábio, é muito
sábio da parte da igreja. Muitas vezes, eu já tenho vídeos aqui no meu canal, vídeos antigos, explicando em qual sentido Maria pode ser chamada de medianeira. Então, o professor Eduardo Faria fez o vídeo dele falando, explicando em qual sentido Maria pode ser chamada de corredentora. Por quê? Porque esses títulos eram utilizados até então. E nós nunca imaginaríamos que a igreja fosse orientar-nos a não mais usar. Havia sim uma expectativa de que Maria de fato fosse proclamada corredentora como de forma dogmática. E existia receio da parte de muitos conversos, amigos meus, pessoas que eu conheço, com quem eu já conversei, com quem eu converso frequentemente, que eram protestantes e se tornaram católicos. Havia da parte deles um certo receio, certo medo. Falei, e agora? Como é que vai fazer? Se Maria for proclamada corredentora, eu não tenho dificuldade de aceitar um sentido em que ela possa ser chamada assim, mas eu vou ter que explicar para muita gente que vai me perguntar, eu tenho que fazer um esforço, é ruim, é chato ficar explicando, não sei o quê, porque as pessoas não têm dificuldade de compreender. E muitos desses meus amigos hoje respiram aliviados, pensando assim, ufa, não vou precisar explicar, isso, vou poder ficar, vai ser mais fácil falar sobre esse assunto agora. Pronto, é sempre inoportuno utilizar o título de corredentor, então tá ótimo. E é isso. Então, assim, tenho certeza que o professor Eduardo Faria logo vai fazer um vídeo, provavelmente faça um vídeo logo sobre esse assunto, se pronunciando, não tá correndo com medo do Lucas Manzoli ou coisa do tipo. O padre Paulo Ricardo provavelmente fale sobre isso também. E provavelmente eles optem por ir nessa linha de argumentação, né? Aquilo que podia ser discutido antes de uma orientação da igreja ou antes de uma definição dogmática estava em aberto e poderia ser discutido de fato. Agora, o fato de citarem, por exemplo, São João Paulo II, que no documento é dito que ele 7 vezes usou o título de corredentora para Maria, como o Lucas Manzoli diz, um Papa infalível usou 7 vezes. Aí um outro Papa infalível veio e falou que não pode usar. Isso não demonstra nada de incoerência ou falta de unidade na igreja. O Papa São João Paulo II utilizou, mas não proclamou isso de forma dogmática. Não disse que isso era um dogma. Os papas que vieram depois preferiram evitar esse título e não quiseram proclamar isso como dogma. Mas o assunto estava em aberto. Uma vez que o assunto está em aberto e os papas nas suas falas, eles não são infalíveis o tempo todo, em todas as suas falas eles não são infalíveis. Eles são infalíveis em algumas circunstâncias, em algumas situações, e muitos desses apologetas protestantes sabem disso, mas utilizam isso para manobrar aí o seu público, seus seguidores, e parecerem muito inteligentes, muito sábios, né? Não consideram, não são honestos na sua argumentação, infelizmente. É isso. Então, é isso que eu tinha para comentar neste vídeo. Acredito que é sim muito bom que nós tenhamos esse cuidado pastoral, este cuidado ecumênico, este cuidado no tratar os títulos marianos, falar dela com este cuidado de não fazer com que ela sobreponha a pessoa de Cristo, que é Deus, homem, e que é o nosso único mediador e salvador. Acho que isso é muito importante, muito bom, mas não se pode negar que a Virgem Maria tem o seu espaço e a sua colaboração na obra da redenção e da graça, como diz o documento. Só que nós, a partir de então, deveremos falar desta participação com outros títulos, com outras expressões, com outros nomes. E é isso, né? A igreja disse, e nós cremos na Santa Igreja Católica, como diz o credo. O credo não diz, eu creio na minha interpretação da Bíblia, eu creio na sola Escritura, mas ele diz, eu creio na Santa Igreja Católica.